Fala, minha gente! Eu estou aqui começando hoje, oficialmente, o Oxi Podcast, que vem com o objetivo de a gente falar, bater um papo sobre transição de carreira. E hoje eu tenho um prazer de trazer aqui no primeiro episódio uma pessoa que eu estimo muito, o Jorge Moura, da Moura Academy, que inclusive me ensinou no curso de oratória como gravar podcast. Diga aí, é uma honra, não é? Seja muito bem-vindo, Eu que Jorge. agradeço, Andréia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte do primeiro episódio do Hoje Podcast. Então é muito gratificante, gratidão mesmo, sabe? Pois é, e eu estou feliz assim, em dobro, né, por poder começar esse projeto e ter você aqui junto comigo. Sim, tamo junto. Pode chamar mais vezes que a gente vem também. E nessa questão de transição de carreira, Jorge, você vem aí com um currículo, né, com uma Ah, história incrível. sim. A gente acaba sendo. As pessoas. Tem um amigo meu que falou assim: ó, cara, a gente fica uma semana sem se ver e você já não é mais a mesma pessoa, de tanto que você muda tudo, né? Muda cabelo, muda de trabalho, muda de coisa. Mas eu acho que em alguns momentos acaba sendo importante. Pois é. E a vida é feita de ciclos e de mudanças, né? E a cada mudança vem aí recheado de grandes dificuldades, mas também de grandes oportunidades. Sim, sim. Inclusive, você participou de uma grande mudança na minha vida, né? Eu costumo dizer que as pessoas que passam por mim, elas nunca saem da mesma forma que entraram. Porque eu gosto de motivar as pessoas a extraírem o melhor que elas têm. Então, isso faz parte do meu propósito mesmo, sabe? De fazer com que as pessoas consigam enxergar algo que antes elas não viam, que antes elas não acreditavam, mas a partir do momento que elas cruzam o meu caminho, eu extraio isso delas através de cutucar mesmo, de falar: olha, você pode, você consegue isso. Então, isso é muito bom, sabe? E eu, minha gente, posso garantir e atestar para vocês que essa mudança é impressionantemente fantástica, porque você nem tem noção da verdadeira explosão que aconteceu após o curso de oratória. É, assim, ó, eu olho pra você, André, e eu vejo o quanto que você mudou de uma proporção tão grande, mas tão grande, que eu não sei se você tem noção disso, sabe? Porque quando você chegou dentro da Amor Academy, a maneira como que você se posicionava, como que você falava, hoje você é uma outra pessoa, então você é fruto do que eu entendo como parte da minha missão, sabe? De olhar para você e ver a sua evolução e ver o seu brilho no olho de buscar cada vez mais, sabe? Isso é muito gratificante. Então, é exatamente sobre isso, né? E esse projeto do Osso Podcast nasceu em um dos módulos desse curso de oratória, essa ideia, né? E eu fico muito feliz, Ah, inclusive. obrigado. E aí, Jorge, eu quero que agora, vamos, né? Estou super feliz, Vamos lá. mas eu quero que você passou por duas grandes transições na sua vida. Sim. E aí teve uma primeira transição que eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre essa transição. Em que momento você sentiu que era a hora de mudar? Tá, vamos lá. É muito complexo a pergunta, porque para eu poder fazer com que as pessoas entendam essa transição, eu tenho que voltar alguns anos atrás, né? Eu sou formado em engenharia ambiental. Então, eu fiz engenharia ambiental, do qual eu era apaixonado pelo. Sou ainda, mas assim, era algo que eu queria realmente atuar na área de meio ambiente. Especificamente na parte de recursos hídricos. Então, eu gosto muito de água, eu gosto de entender um pouco sobre isso. Então, era uma área que eu queria seguir. Tipo, de repente, prestar um concurso, alguma coisa do tipo. Então, eu tinha isso em mente. Na faculdade, quando eu estava, se eu não me engano, no terceiro ano da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa que é uma empresa até conhecida, as pessoas conhecem. Posso até falar o nome,
que foi a Zanini Henke. Aquela empresa era o meu sonho para trabalhar ali, porque era uma empresa de cravinhos, uma empresa boa, tal. Fui trabalhar naquela empresa. Lá naquela empresa eu conheci a gestora de planejamento da produção. Ela estava fazendo um processo de desenvolvimento profissional e me convidou para poder fazer parte. Cara, aquilo lá mudou minha vida, porque na época de faculdade, você é novo, então eu ia pra faculdade, eu ficava no bar tipo, depois corria atrás em semana de prova pra poder não pegar DP. Não é nem pra tirar nota, era só o básico mesmo, sabe? Pra você não pegar DP. Então eu não tinha muito uma perspectiva de vida, de futuro. Eu sabia que eu, depois da faculdade, prestaria algum concurso e tudo mais. Quando eu fiz esse processo de desenvolvimento profissional com a Karina, eu costumo dizer assim, André, ó, as pessoas elas entram na nossa vida, elas modificam o nosso jeito de viver e depois elas saem. Então, tudo na vida é um ciclo. Então, eu precisava dela na minha vida naquele momento, porque hoje ela não faz mais parte da minha vida. A gente se desconectou, cada um tem a sua vida. Então, né, a gente trabalhava junto, então faz um tempo que eu saí da empresa. Então, assim, ela só precisava daquele momento para mudar minha vida, sabe? Porque ela me convidou para esse processo de desenvolvimento profissional, eu fiz, e ali eu enxerguei o quão poderoso eu era para poder conquistar os meus objetivos eu costumo dizer assim, ali eu descobri o meu objetivo até então, porque eu nem sabia eu não sabia qual era, eu não sabia qual era o meu propósito, o que que eu queria da vida, ali eu descobri isso. E vai aqui um alerta, gente, porque eu acho que isso que você falou é um ponto tão importante, porque às vezes as pessoas vêm, fazem ou falam alguma coisa que para ela pode ter sido uma coisa de rotina, Sim. né? Mas que deu uma dimensão tão gigante na tua vida. Não, ela mudou minha vida, ela mudou minha vida. Eu sou eternamente grato a essa posição e o convite que ela fez para mim. Aí, beleza, fiz o processo e eu sou bem assim. Inclusive, eu já tô com algumas mudanças, a gente vai falar disso depois. Eu sou bem assim, ó. Se é pra mudar, vamos mudar. Não tem aquela coisa de Meio ficar assim, termo. meio termo. Não, vamos mudar, vamos mudar. Então, assim, quando eu descobri o que eu queria, eu falei, tá bom, eu preciso fazer um curso. O curso era um investimento alto. Eu falei assim, ó, eu preciso sair da empresa para eu pagar o curso, porque eu não tinha dinheiro. Aí eu fui lá conversar com o meu chefe para ele mandar eu embora. Aí ele falou: Não, você tá louco? A gente não vai te mandar embora do trabalho, porque você é um bom funcionário e tal. Pretendo fazer Aí eu isso. falei: Então, mas é por eu ser um bom funcionário que eu precisava que vocês me ajudassem. Eu quero fazer um curso, não tenho condições de fazer um curso, e eu precisava do meu acerto para poder pagar o curso. Aí ele falou: Olha, eu vou ver com a diretoria e tal. Isso levou um tempo. Mas eu não podia falar na minha casa que eu tava pedindo conta para poder fazer um curso. Sim. Aí, beleza, eu só fiz, eu não menti, eu só omiti. Eu não menti, eu omiti a informação, não contei nada em casa. Aí isso foram passando alguns meses, não foi de imediato, mas quando ele falou, olha, Jorge, eu consegui, e aí eles conseguiram me demitir, eu falei, putz, e agora? Aí eu falei na minha casa que eu fui mandado embora. Porque minha mãe não ia entender que eu tava pedindo conta, porque naquela época, né, com um menino de 19, 20 anos, o salário que eu ganhava, pra minha mãe, assim, pô, Ela toda ia mãe surtar. almeja aquilo pro filho, tá no céu. Então ela ia surtar se eu falasse assim, eu pedi conta porque eu quero fazer um curso. Ela ia me xingar. E eu ajudava em casa, né, eu nunca tive, assim, aquela condição de trabalhar e pagar minhas contas e tal. Não, eu ajudava em casa, meus pais precisavam de ajuda. E aí eu fui onde que eu não contei que eu pedi conta, eu contei que eu fui mandado embora. Aí eu peguei o acerto, fui fazer o curso. Quando eu voltei do curso que eu fiz, aí eu voltei melhor do que o processo que eu havia feito com a Karina. E aí eu decidi que eu queria abrir uma empresa. Quando eu decidi que eu queria abrir uma empresa, eu pensei assim, cara, como que as pessoas vão me conhecer? E um ponto importante É aqui é a decisão. a decisão. Gente, faz toda a diferença, né? Aí eu pensei assim, como que as pessoas vão me conhecer se eu não sou ninguém? E para eu passar autoridade, eu preciso ter resultado. Para eu ter resultado, eu preciso fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer para poder trazer resultados e as pessoas confiarem no meu trabalho, no meu potencial? Aí veio a ideia da conferência.
que foi em 2018, a primeira edição, que não chamava conferência, chamou Festival de Empreendedorismo, mas já era conferência, que foi a primeira edição. Aí eu fiz um evento sem ter dinheiro, nada, mas aí usando a oratória, né, o poder de persuasão de você vender a ideia para quem tinha o dinheiro, aí eu fiz o conferência e ali minha vida mudou. Porque as pessoas acreditaram no que eu estava propagando, né? Na mensagem que eu estava passando. Porque, cara, é a mesma coisa de contra fatos num argumento, contra resultado num argumento. As pessoas estão vendo o seu resultado. Então não tem que questionar. Elas vão olhar para você e falar assim: porra, esse cara é bom. Pelo resultado que você apresentou. Então, conferência foi uma maneira, assim, para eu poder provar para as pessoas o quanto que eu tinha esse potencial. Do conferência eu fiz, realizei, aconteceu, né? Assim, resumindo a história para a gente não alongar, mas todo mundo que já conhece a minha história sabe disso. Dali que nasceu Amor Academy. Isso. Aí, até então, para trás, não tinha Academy. Ela nasceu depois da primeira edição da conferência. No conferência não tinha Academy. Era só o Jorge. E aí, do conferência, depois que eu falei, putz, eu vou ajudar as pessoas a venderem melhor, a se posicionar como líder. Nessa época, eu já dava curso de oratória, então falei, agora eu acho que eu consigo juntar essas habilidades e começar a dar treinamento. Então, eu dava treinamento, era tudo eu. Não tinha os mentores, igual tem hoje na Amor Academy, né? Era tudo eu. Então, eu dava curso de liderança, curso de vendas, curso de oratória. De finanças, eu dava um pouco mais genérico, porque finanças ainda não é meu forte. Que eu preciso melhorar, mas já tô bem já. Mas, enfim, aí eu fazia os cursos. Depois as coisas foram tomando uma proporção, vieram outras edições do conferência, então isso me possibilitou ir crescendo. Aí a gente foi alugando, né, espaços para montar a Amor Academy, para chegar onde que a Amor Academy chegou hoje, que aí vem agora uma outra transição, entendeu? Pois é, a Moura é algo que transformou a vida de muita gente, Muitas muita gente, pessoas. né? E assim, é legal ver as pessoas, né, os relatos. Então, assim, a gente que teve a oportunidade de estar ali dentro, é muito bacana, né? Ainda hoje eu recebo mensagem das pessoas falando, ó, a gente tem que fazer um grande encontro, né, para poder contar o que era a gente e como a gente está agora. Sim, legal. Tanta mudança que aconteceu. Então, me fala aí um pouco sobre a Moura. Dessa nova mudança, né? Vamos lá. Então, aí, Amor aconteceu do período de 2016, né? De 2018, 2019. Sim, antes já existia o Jorge, já fazendo esse trabalho, mas não como o Morakado. O Morakado me vem em 2018 e aí permanece até atualmente, né? E o que que aconteceu? Eu tenho um amigo que trabalha com compra e venda de empresa e ele chegou para mim e falou assim: Jorge, eu tenho uma empresa que quer comprar uma empresa no segmento de educação corporativa. Você não tem interesse de vender a Moura? Eu O falei. coração não bateu, Jorge? Então, a primeiro momento a resposta foi não, né? Porque eu não tinha interesse. Ele falou, a pergunta foi, você não tem interesse de vender amor? Eu falei, não, não tinha. Eu não tinha mesmo. E aí eu falei que não. Ele falou assim pra mim, ó, cara, eu penso que você poderia pelo menos ouvir a proposta deles, fazer uma reunião e ouvir. Aí aquilo me pegou, falei, nossa, é verdade, né? Eu preciso pelo menos ouvir. Eu sou muito assim, né? Eu acho que a gente tem que tomar decisão a partir do momento que a gente conhece alguma coisa. Então, dentro do empreendedorismo, eu vejo que as pessoas se aventuram muito nisso, né? Toma decisão sem conhecer o que tá fazendo. Então, quando ele me falou aquilo, eu falei, cara, já é uma coisa que eu prezo, né? Então, deixa eu ouvir o pessoal. Fizemos a reunião e acabou a reunião, eu falei, não. Porque não era uma. Eu falei, bom, já ouvi, já entendi. É uma oferta, né, tentadora, uma oferta tentadora, mas ainda assim eu falei, não. Fui para São Paulo, né, que eu comentei bastante lá no grupo, fui para São Paulo. E lá em São Paulo eu quebrei essas crenças, porque numa palestra que eu vi do Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, e também o Rafa Prado falou muito sobre isso, eles falaram, cara, você não pode ter apego as coisas. Toda empresa foi feita para ser vendida. E quando você vende uma empresa, você está no ápice do sucesso, porque aquilo foi tão bom que outras pessoas quiseram pegar aquilo, assumir e tudo mais. Então,
o que você, eu sou a Amor Academy, e se hoje ela não está mais na minha mão, eu construí, eu fiz, mediante o conhecimento que eu busquei, que eu me aprofundei, com o know-how que você vai adquirindo, né, durante o tempo. Então, o que eu posso fazer com outro negócio, eu já tenho metade do caminho, que é o meu conhecimento. Então eles falaram, você não precisa ter apego, você tem que olhar para onde que o dinheiro está indo, você tem que olhar o que que o dinheiro está movimentando e perseguir isso, porque é o dinheiro. A gente fala assim, ah, mas dinheiro não é tudo. Gente, é tudo sim, sem dinheiro você não faz nada. Então, dinheiro é tudo sim, não adianta romantizar que eu trabalho por propósito. Não trabalha por propósito, você trabalha por dinheiro. Ah, primeiro propósito, depois dinheiro. Não, mentira, primeiro é o dinheiro. Porque sem dinheiro não tem propósito. E sabe o que eu acho legal, Jorge? Porque assim, você falou em 2 pontos que me chamaram muita atenção e eu levo isso muito como verdade. As melhores decisões, elas são tomadas a partir de conhecimento. Esse é o É, primeiro ponto, sim. né? Que muita gente peca realmente. E essa questão de você entender que o teu negócio deu tão certo a ponto de chamar a atenção de alguém para vir fazer uma proposta em algo que você nem imaginava, Não, não imaginava. né? Que você eu acho que tudo acontece no tempo certo, porque junto com essa proposta você participa de um evento que você entende. O evento veio calhar no momento em que eu Exatamente. precisava ouvir aquelas coisas, Olha entendeu? isso. É por isso que eu falo que eu lembro que eu falei terça na despedida do RFD, que eu falei todas as coisas cooperam em prol daqueles que temem a Deus. É bem isso, porque eu precisava daquela informação naquele momento, Que era o entendeu? momento de Que era um decisão. momento que eu já tinha falado até então que eu não queria, e naquele momento a informação veio, as coisas aconteceram. Então tudo acontece quando tem que acontecer. Exato. Aí eu vi, e aí eu voltei de São Paulo com uma outra mentalidade. Chamei esse meu amigo, falei pra ele, olha, vamos remarcar uma reunião, porque eu Pensei topo. direitinho. É, eu falei, vamos marcar uma reunião, porque eu topo da gente dar seguimento na proposta. Marcamos a reunião, aí vai, né? É bem burocrático para fazer esse trâmite. E recentemente finalizou todas as etapas de contrato, a parte jurídica, é muito complexo. E então eu já me despedi literalmente do meu sonho, cara. É você olhar pro teu sonho e ver ele indo embora, assim, tipo, mas com uma sensação de Dever dever cumprir. cumprido, de gratidão e pensar como você falou no começo, né? E agora se aventurar em novos ciclos, em novas oportunidades e explorar o máximo do que eu sei agora e colocar em prova se tudo que eu aprendi, tudo que eu pratiquei e agora testar com novos produtos que eu desconheço, mas que eu tô confiante porque eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento do meu potencial para colocar a mão nesses novos produtos e fazer dar certo, entendeu? E é mexer na zona de conforto, né, Jorge? Exatamente, porque você já tá ali, você já sabe o que você tá fazendo, tal, e agora é tudo novo. Mas você sabe que não é nem arrogância, mas você sabe que eu não tenho medo do novo, assim, tipo, igual, eu conversei até mesmo com o Júlio, né, que era o meu sócio namora, ele falou, cara, mas esse produto, né, você não sabe nada. Assim, tá, tudo bem. As pessoas, quando começaram a fazer este produto, elas também não sabiam. Então, é tão natural pra mim que eu não consigo enxergar a dificuldade naquilo que as pessoas veem de dificuldade. Mas então, é o que eu falo. Eu acho que a mudança, ela acontece, ela tem sim os desafios, primeiro de uma decisão, e depois você entender que vão vir situações, mas junto com isso, vem tantas grandes Não, oportunidades. e vieram várias, né? Porque depois dessa decisão de mudança, algumas outras empresas me chamaram para fazer parte de uma sociedade, de uma sociedade com essas empresas, do qual eu vou cuidar de algumas partes e entrar com uma porcentagem dentro dessas empresas. Então, ou seja, isso não teria acontecido se eu tivesse ainda dentro da Moura e tudo mais. Então, e são propostas assim que se você parar para poder agora fazer uma análise de ganho,
eu ganho muito mais. Então, ou seja, você fala assim, poxa, uma pequena decisão muda toda a estratégia. É igual um jogo de xadrez mesmo, sabe? Uma peça que você muda, muda todo o jogo. Então, mas é importante que você tenha consciência da decisão. E outra coisa bem importante, né? Da Moura, você acabou diversificando tanto que agora você tem Tô com três. três empresas e nenhuma da minha área, todas em todos os segmentos, os três segmentos todos diferentes, mas você entende de Gestão. estratégia, de processo, então não vejo como uma coisa assim, ah, eu não conheço. Eu trabalhei muito tempo na área de qualidade, então a gente sempre quando ia contratar funcionário para a área de qualidade, a gente sempre falava isso, cara, a pessoa que trabalha na área de qualidade, ela não precisa entender assim, ah, eu sou qualidade do microfone. Não, ela vai ser, ela consegue atuar na qualidade do copo, do suporte, porque a qualidade, ela é um processo que você vai adaptar para outros processos. Então, tipo, eu não preciso entender de determinado produto. Se eu entendo de como funciona o processo da qualidade, eu vou aplicar esse processo dentro do produto, entendeu? E É assim, isso. dentro da Moura, você trouxe essa experiência em várias empresas. E a Sim, gente teve inúmeras vários empresas. relatos, né? Sim, sim. Inclusive, tem empresa que tinha uma unidade e durante o Sim. nosso curso passou a ter duas unidades e tá assim de A vento em gente tem polpa. segmentos, por exemplo, o segmento eu posso falar sobre ele, que é um grande amigo meu, Castilho da Connect, quando ele entrou para fazer o curso na Moura, ele era franqueado. Ele, no curso, tomou a decisão de sair da franquia, abrir a própria empresa dele e hoje ele tem mais de 40, 50 franquias, É entendeu? incrível isso, Jorge. É Então, incrível, né? da onde que ele aprendeu isso? Do conhecimento do curso. Quem criou o curso? Foi eu, Isso. pautado na busca que eu faço de negócio. Então, eu acredito que esse know-how, essa visão, ela é muito importante. Eu vejo que tem muitos empresários que eles ficam muito presos na operação, mas de uma forma muito limitada, sabe? Olhando só para a operação. E é óbvio que a parte estratégica, a parte ampla da tua empresa, ela está no conhecimento do todo, de todas as etapas, e você precisa se permitir para isso, Sim, entendeu? Mas não descartando uma das principais coisas do qual a gente conversa bastante, né, Andréia? Que é relacionamento. exatamente. O Exatamente. relacionamento ele vai te abrir muitas portas para que você consiga atingir seus objetivos. Então, se não fosse a minha gama de relacionamento empresarial, eu não seria um terço do que eu sou. E se não fosse os encontros do RFD, eu também não teria nem chegado aqui nesse projeto, né? Porque Exatamente. a questão do network, né, que a gente faz tão bem, que você também trazia tantas informações, sempre foi muito rico os encontros. E eu fico muito feliz por isso, porque esse projeto é fruto desse network, né? Exatamente. Então eu fico muito contente realmente em saber que você tá aí, essa garra. E você, Jorge, tem uma característica bem, assim, eu falo que é bem particular, porque a gente vê que tudo que a gente escuta, tudo que você traz de informação, tudo que você ensina pra gente, você realmente pratica, né? Eu falo de mudança, eu falo de ousar e é Então, exatamente isso, né? exatamente. Então, é muito legal a gente ver. Sim, sim. Então, assim, você é aquele, né? Faço o que eu. Mas assim, ó, você também passou por algumas mudanças e embora a gente tá aqui falando de transição, como que foi isso para você? Nossa, Jorge. Foi muito. Num primeiro momento, foi muito desafiador, né? Muito desafiador, porque eu estava numa zona de conforto, vamos dizer assim. E eu até brinco que eu falava assim, nossa, ninguém, o pessoal fala que não existe vida perfeita. Claro que existe. A minha tá perfeita, né? Eu estava assim no auge da carreira como farmacêutica, diretora da sucursal Alagoas da Anfarmag, que é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. E ali eu estava assim
completa, estava plena, né? Realizada profissionalmente. Realizada profissionalmente. Aí vem o marido, fala assim, recebi uma proposta para morar no interior de São Paulo. Isso sacudiu, né, a gente. Por quê? Porque eu falei, e agora? Como assim? E nessa questão, Isso foi em que ano? em 2019, 2009, 2009. 2009, né? Então eu tinha meus filhos muito pequenos, assim, com 2, 4 e 6 anos. De 2009 você já morava... Então você mudou para Ribeirão em 2009? Eu mudei para Catanduva Ah, em sim. 2009. Legal. Catanduva. Então, assim, a decisão mais difícil foi largar tudo, família, carreira, tudo, né? Tudo. Essa foi a minha, eu digo que foi assim, meu maior desafio, né? E é aquilo que você falou. Você fez engenharia sonhando em, né? Atuar na área, né? Vai ficar ali, né? E era o que eu também pretendia, né? Ficar na área de como farmacêutica, amava o que eu fazia, né? Tenho uma paixão muito grande, inclusive. E essa decisão foi algo que mexeu muito comigo. Eu imagino, né? Porque é uma mudança, principalmente para mulher, né? É uma mudança muito forte, né? Você deixar família, deixar carreira, deixar tudo, porque, né? Imagino o quão difícil deve ter sido. Foi muito difícil. Mas aí de lá para cá, assim, foi. Eu falo que assim, é o que você disse, né? A vida ela vem com ciclos, né? E eu entendi que eu sempre tive muito medo do e se der certo? E aí vem uma outra pergunta: e se não der certo? Qual era o máximo que podia acontecer? Eu voltar, eu deixei a porta aberta de onde eu trabalhei. Hoje eu tenho uma relação super legal, inclusive com o pessoal. Deixei a porta aberta. Se não desse certo, seria voltar, né? Mas aí eu tinha medo disso. E se der certo? E se eu não for? Como que eu vou saber como é? Né? Então, o recado que eu deixo aqui, assim, é exatamente esse. Você tem que ousar dentro daquilo que você acredita, mas sem atropelar ninguém. E você, Jorge, sinceramente, você é um exemplo, né, em cima disso. Eu agradeço, assim, essa visão, esse carinho que você tem por mim, mas eu concordo com isso que você falou. Eu acho que as pessoas que têm o hábito de ter medo, elas poderiam sempre fazer essa reflexão. Tá, eu preciso tomar uma decisão, mas eu tô com muito medo para tomar essa decisão. Aí a pergunta que eu devo fazer é: tá, se eu não tomar essa decisão, o que que vai acontecer? Se eu tomar essa decisão e der certo, o que que vai mudar? Aí quando eu entendo o que vai mudar se eu tomar a decisão e o que não vai mudar se eu não tomar a decisão, eu olho para os dois cenários e falo assim: qual que eu quero? Exatamente. Aí você fala assim: poxa, eu quero esse daqui. Então, pode dar errado? Pode dar errado, mas não é o fim do mundo. Entendeu? Quantos recomeços a gente não tem na vida, entendeu? Em várias áreas, né, Jorge? Em várias Exatamente. áreas. Então a gente recomeça, deu errado? Eu recomeço. Exato. Eu vejo que as pessoas elas paralisam quando algo dá errado, porque elas não conseguem extrair do erro o aprendizado. Porque quando eu extraio o aprendizado do erro, eu olho para o erro, eu vejo assim, cara, não deu bom. Por que que não deu bom? O que que eu fiz? É porque eu me comportei dessa maneira. É porque eu agi dessa forma. Então, eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer diferente. Não ficar preso à dor. A dor, ficar preso àquilo que deu errado. Não, eu vou fazer diferente. Então, eu penso que tudo, a vida é movimento. A vida é movimento. A gente precisa ter movimento. É isso aí. Eu acho que esse é o ponto, assim, principal de tudo, né? E eu falo muito, assim, até para os meus filhos, eu digo muito. Eu vejo, assim, meu pai, a minha mãe, né? Começaram a vida fazendo aquilo e continuaram, né? Tiveram algumas mudanças, mas, assim, meu pai sempre falava: ai, filha, trabalha, né? Trabalha, vai ter a sua vida, segue reto, né? Fazendo as coisas certas e continua, né?
E a gente que é quase qual, lembra do curso de oratória que a gente falava lá do mito da caverna? Sim. É muito parecido, porque até hoje, se eu conversar com minhas irmãs, ela manda eu procurar emprego, sabia? Elas mandam eu entregar Gente, não currículo, façam isso. elas mandam eu procurar emprego. É, e é engraçado, porque agora, nas férias em Maceió, eu fui visitar a equipe, né, que eu trabalhava. E uma das farmacêuticas, aliás, as duas falavam assim para mim: olha como ela tá diferente, né? Olha, gente, ela tá até mais nova depois que ela deixou de ser farmacêutica. E uma delas falava assim: nossa, eu olho para você, eu não vejo você mais dentro de uma farmácia, trabalhando, fazendo tudo que a gente faz, porque você é constante esse movimento. A gente olha, você tá aqui, você tá ali, você tá fazendo curso, você tá no network, você tá em Uhum. constante mudança, em movimento também. E ela disse: agora, engraçado, eu olho para mim, eu não me vejo Fazendo outra coisa. nesse movimento. É. O movimento acontece para aqueles que estão caminhando. Eu costumo dizer assim, caminho se faz caminhando. Então, se eu não dar o primeiro passo, eu não caminho. É, Então, eu não consigo ver outras oportunidades, porque para eu ver outras oportunidades, eu preciso caminhar. E muitas pessoas estão apenas paradas, é. entendeu? E sabe o que eu penso? Assim, depois que eu conversei com ela, eu falei assim, gente, tá tudo bem, porque dentro da realidade, né, como ela falou, assim, para elas está tudo bem também. E tá tudo bem também, tá bem, tá tudo bem É, mesmo, sabe? porque às Se vezes as pessoas. elas não querem ter essa vida, E porque é difícil ter essa vida, entendeu? sim, Você vê, você tem que gerar conteúdo, você tem que lidar com um funcionário, você tem que lidar com pessoas. Então é complicado, entendeu? é, Então, para aquela pessoa que não quer esse trabalho, tá tudo bem a forma como que ela vive, não tá errado. Cada exatamente. um vai viver aquela vida que tá buscando mediante aos objetivos. E é um momento de vida também, né, Se eu Jorge? tenho um objetivo audacioso, eu tenho que compreender que para eu atingir esse objetivo, eu vou ter que passar por diversos caminhos que não serão fáceis. É, Mas o tamanho do meu objetivo vai ser de acordo com o meu obstáculo. sim, Então, pessoas que não têm grandes objetivos, ela vai ter uma vida mediana e tá tudo certo. Ela não tá errada nisso, exato. entendeu? Eu acho que é bem por aí mesmo. E assim, eu vejo que eu estava comentando isso, né, em um grupo lá do network, eu falando assim, gente, olha, quando você deu a notícia, eu hoje falei sobre isso com uma pessoa numa reunião. Eu falei assim, gente, quando o Jorge falou, meu coração parecia que ia saltar pela boca. Parecia que era eu. Eu queria levantar da cadeira, bater palma. Ai, que coragem, né? Porque a gente fica muito entusiastas, assim, vendo a Ó, e realização. deixa eu te falar uma coisa. Na terça-feira, que foi o último dia, né? Não sei se você lembra que algumas pessoas falaram assim: ah, você tá triste. E eu não tava. Lógico que você é toda uma história, você Claro, fica, né? claro. Mas eu não tava. Mas o que que eu tava observando ali? Até eu falei: nossa, vocês estão assim e tal. Eles estavam projetando a tristeza deles, É verdade. É entendeu? verdade. A tristeza de saber que não vai ter mais o O grupo. EFD. E então eles estavam chateados. O Rodrigo falou: cara, onde que eu vou terça-feira? Pra onde que eu vou terça-feira? É, Entendeu? Então, assim, é difícil a gente aceitar as mudanças, é. entendeu? E aí, alguém falou para mim assim: ai, já tá livre a terça-feira, vamos para um café? Vamos tomar um café? Vamos continuar reunindo, né? Falei, gente, Pô, eu entendi. Eu falei, caramba, né? parecia um luto, né? É isso aí, é isso Tá. aí. Olha, e deixa eu te perguntar, até estava conversando com algumas pessoas sobre isso. A gente, por exemplo, de manhã eu tenho as reuniões, aí igual agora eu tô aqui gravando podcast, depois tenho um outro trabalho para fazer. Hoje de manhã já fiz várias coisas. Como que você faz para poder linkar a parte física mesmo, para que você consiga estar bem? Para poder acordar disposta para participar de uma reunião, para gravar um podcast, aí à noite outros compromissos, aí chega em casa, família. Como que você faz para cuidar da parte mais física e, obviamente, a parte mental? Quais são as ferramentas que você utiliza para isso? Nossa, Jorge,
você sabe que isso é uma das perguntas que eu escuto muito, principalmente das meninas, né? Como que você dá conta? E você tá assim? Exatamente. Eu, na verdade, criei uma dinâmica, né? Uma vez eu participei de um evento, de um treinamento na empresa que eu trabalhava de longevidade, saúde e bem-estar, que sobre a questão da agenda. Eu era aquela pessoa que achava que tudo dava certo, tudo dava tempo, vivia atropelada, vivia cansada, e no final eu tinha aquela sensação assim, não fiz o que eu tinha que fazer, né? E vinha um pouco da frustração. Sim. Eu falava, nossa, mas eu tenho tanta coisa, né? E aí, a primeira coisa é assim, eu aprendi a dizer não para algumas coisas. Eu entendi que eu tinha que identificar o que era importante, o que não era tão importante e o que não era nada importante. O que dependia de mim e o que eu podia delegar. Nesse treinamento foi basicamente para entender essas questões. E aí, dentro desse treinamento, a gente montou um planejamento de agenda. Que o pessoal acha que a agenda ela vem assim, coloca no papel, o papel vai aceitar tudo, né? Uhum, Tudo. sim. O Não papel é. vai aceitar tudo. Só que na hora que a gente coloca, muitas coisas a gente nem consegue cumprir. Então, eu comecei a colocar tempo para as coisas. E aí, o meu dia começa às 4h50 da manhã. Porque aí é a única hora que eu tenho para poder fazer atividade física, né? Então, me dá um outro gás, me dá uma outra energia para eu poder começar o dia, Entendi. entendeu? Então, esse é o meu Você start, acorda 4h50. Aí você 4h50 da faz manhã. atividade Faço física. atividade física, Ah, né? legal. E aí volto, aí tomo café com minha família, faço todo aquele, né? Tudo que tem para fazer, café da manhã, limpar, e aí eu vou. Você tem hábito de fazer meditação também, não? Não tenho, mas eu tenho o meu horário de oração, Ah, de que eu oração. não abro mão. Que hora que é? Depois que o marido já foi trabalhar, o filho já está na escola, aí esse horário é o horário que eu faço a minha oração. Então eu vou na missa, né? Eu faço ali, é o meu momento de silêncio, de conexão, de oração. Depois dali, eu estou pronta para qualquer coisa. Ah, legal. Eu venho adotando, né, criando esse hábito também de ir pra academia de manhã. Eu não tenho muito horário para ir pra academia, e isso me acaba frustrando um pouco também. Eu gostaria mais, tipo, de igual você. Ah, Aham. tem um horário fixo, não. Porque tem dia que eu vou dormir tarde, aí eu não consigo acordar cedo. Entendi. Aí eu deixo pra ir à tarde. Aí tem dia que eu já tô mais de boa, aí eu vou de manhã. Sim. Então não tem um horário fixo, entendeu? Ah, sim. Então eu Então, eu gostaria de criar um precisei hábito. colocar esse horário, porque acontecia assim, quando eu não ia nesse horário, aí às vezes eu conseguia ir lá no meio da manhã. Só que daí já Você vai pra uma academia ou você treina no prédio? eu treino no prédio, Ah. por enquanto. Porque eu tô pra ir pra academia mesmo, de verdade. Eu tenho O aqui no resultado é prédio. outro. Eu sou vizinho aqui, né? Aqui no prédio tem a academia, mas eu vou numa academia fora, porque eu preciso sair de casa. Então, Eu preciso ter a sensação que tô saindo para eu poder e eu focar, eu participei acho. agora de um evento do Network Estruturado que foi na Companhia Atlética. Ah, legal. E lá a gente teve uma palestra que me chamou muita atenção. São coisas que a gente até já sabe, mas assim, quando a gente escuta, quando a gente para ver os dados, o quanto que a atividade física ela transforma a Sim, sim. vida, tanto a parte física, mas não só isso, né? Assim, ela age de uma forma muito importante também em todas as outras áreas. E aí eu falo que é uma necessidade, né? O meu marido fala muito, se eu não vou na academia, parece que o dia dele não rende. E eu não entendia isso quando eu falava, quando ele falava isso, eu falava, gente, não é normal, né? Não, é pior que é Não é pra verdade ser mesmo. assim. Não, o dia acaba sendo bem mais Mas o dia fica produtivo, bem porque você mais já produtivo. começa, né, na agitação, tal, toma um Isso. pré-treino ali, E assim, eu sou começa o dia. aquela que trabalho, né? Eu trabalho hoje também por uma outra transição, trabalho no livre mercado de energia elétrica. Sou dona de casa, literalmente, tá, gente? Aquela que cozinha, faz tudo. A dona de casa raiz, né? Raiz, né? E agora com o projeto do podcast também. Que legal, já é um sucesso já, se Já, Deus que quiser. bom. Mas assim, eu falo que hoje eu não tenho esse atropelo.
Tá bom. Isso é importante. entendeu? Tá. Mas a gente, assim, eu fico muito feliz, primeiramente, né, em receber Eu que você aqui. agradeço, muito obrigado mais uma vez. É, Será um prazer. Pode chamar de novo que a gente volta. Muito obrigado. Ah, obrigada, Jorge, também. Sucesso aí. Já disse a você, o que Tá. você botar a mão vai dar certo, Ah, né? obrigado. Porque você é uma pessoa que realmente traz, assim, muita. Eu falo que, assim, você traz muita responsabilidade. Eu acho que essa questão da autorresponsabilidade, como você falou, né? Olhar o que não deu certo e por que que não deu certo? O que que eu não fiz? E não colocar a culpa no outro, né? E eu digo a você assim de coração, pelo que eu ouvi, pelas empresas que você atendeu, né, as pessoas que puderam passar, né, e ter você aí no, fazendo toda a estrutura de processo, o quanto que elas transformaram os negócios, o quanto que as empresas se transformaram. E eu só tenho um último recado aqui para dar, porque quem fez os cursos fez, É, né? E agora você está aí um novo projeto de vida, sim, sim. né? E aí, Jorge, para finalizar, eu queria que você desse um último recado, assim. Ah, vamos lá. Cara, eu acredito que assim, ó, uma das coisas que eu levo pra minha vida, Andréia, são a força de vencer, ela tem que ser muito maior do que os desafios que a gente enfrenta na vida. Porque quando a gente olha para os desafios e a tendência nossa é querer desistir. Então, quando você tá passando por momentos desafiadores, mas só que você sabe o quanto que você quer chegar lá, essa equação da vontade de vencer, ela precisa ser maior. Porque eu acredito que é por isso que muitas pessoas param na metade do caminho. Então, não importa o quão desafiador seja o teu caminhar, continua caminhando. Não importa quanto, continua. Só caminha. Ah, mas tá doendo, caminha. Mas tá queimando, caminha. Mas tá sangrando, caminha. Se você não parar, se você chegar lá sangrando, mas você chegou. Você chegou, Nossa Senhora. entendeu? Caminha, continua caminhando. Então, gente, agora depois desse recado não tem mais nem o que falar, né? Muito obrigada. Obrigado, gratidão, André.